E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Nos bastidores do futebol brasileiro, o clima está fervendo com uma notícia que começou como um sussurro e agora ecoa pelos corredores da academia de futebol. Abel Ferreira deve deixar o Palmeiras no final de 2025. A informação ainda não é oficial, mas ganhou força nos últimos dias, alimentada por pessoas próximas ao treinador e por sinais sutis vindos do próprio português. Desde que chegou ao Verdão, Abel transformou o clube em uma potência continental, colecionando títulos e criando uma identidade de jogo admirada até pelos rivais. Mas o que se fala agora é que o ciclo está chegando ao fim. Fontes ligadas à diretoria afirmam que o treinador já teria comunicado internamente a intenção de encerrar sua passagem após o término do contrato atual. A decisão, segundo dizem, não teria relação com insatisfação ou desgaste com o elenco, mas sim com o desejo de buscar novos desafios fora do Brasil. A Europa o chama, e Abel, mesmo grato por tudo que viveu aqui, parece sentir que é hora de dar um novo passo. Ainda assim, o Palmeiras tenta convencer o português a repensar, e enquanto isso, os torcedores vivem uma mistura de negação e nostalgia antecipada. O que torna esse rumor ainda mais intrigante é a forma como Abel vem se comportando nas entrevistas e nas coletivas. Ele sempre foi um treinador intenso, emocional, por vezes explosivo, mas recentemente seu tom mudou. Fala com mais serenidade, valoriza cada momento, agradece constantemente ao clube e aos jogadores, e até se mostra mais aberto a refletir sobre o futuro. Há quem diga que Abel já está em modo de despedida, consciente de que está escrevendo os últimos capítulos de uma era gloriosa. O português, que chegou desacreditado e foi chamado de apenas mais um europeu aventureiro, virou o ídolo. Conquistou Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e o coração da torcida. Mas, como toda grande história, parece caminhar para um fim planejado. Internamente, o Palmeiras já começa a se movimentar, ainda que discretamente, pensando em nomes capazes de dar continuidade ao trabalho. O desafio, claro, é imenso, porque substituir Abel Ferreira hoje é quase como tentar substituir uma lenda viva no auge. Nos corredores da academia, o clima é de aparente normalidade, mas quem observa de perto percebe que algo mudou. Jogadores mais próximos de Abel comentam entre si que o treinador tem adotado uma postura mais paternal, como quem prepara o elenco para caminhar sem ele. Em conversas reservadas, ele teria dito que o grupo precisa estar pronto para seguir vencendo, mesmo depois que ele sair. Alguns interpretaram como motivação, outros, como um prenúncio do que vem por aí. A diretoria tenta manter tudo em sigilo, mas a notícia vazou e se espalhou rapidamente entre jornalistas, setoristas e influenciadores. E agora o assunto já domina as mesas redondas e os grupos de WhatsApp da torcida alviverde. Há quem ache que é apenas pressão para renegociar o contrato com um aumento. Outros acreditam que Abel já tem destino certo, um clube europeu de médio porte, onde possa reconstruir sua imagem antes de dar o salto para um gigante do velho continente. E, no meio disso tudo, o Palmeiras tenta seguir vencendo, tentando fazer com que a sombra da possível despedida não afete o desempenho dentro de campo. É curioso observar como a relação entre Abel e o Palmeiras transcendeu o campo profissional. Ele se envolveu emocionalmente com o clube, com os torcedores, com a cidade. A forma como defende o elenco e o clube em entrevistas é algo raro, principalmente em tempos de tanto imediatismo e críticas ferozes. Abel sempre foi combativo, protegeu os jogadores como um escudo e enfrentou a imprensa com firmeza. Por isso, a ideia de vê-lo partir causa uma sensação de vazio antecipado. Ninguém quer imaginar o Palmeiras sem ele, mas até os maiores ciclos têm um fim. A questão agora é: o clube está preparado para isso? Internamente, sabe-se que a diretoria estuda perfis de técnicos com características semelhantes, alguém disciplinador, com boa leitura tática e mentalidade vencedora. Mas encontrar outro Abel Ferreira parece quase impossível. E o português, por sua vez, também demonstra consciência disso. Ele mesmo já disse que substituir o Abel vai ser difícil até para o Abel. A frase,
dita meio em tom de brincadeira, hoje soa como prenúncio. Enquanto o tempo passa, os rumores crescem. Alguns jornalistas portugueses já apontam que Abel teria recebido sondagens de clubes da Premier League e da La Liga. O nome dele também teria surgido em conversas sobre seleções nacionais, incluindo Portugal e até o Brasil, embora isso pareça improvável neste momento. O que se comenta é que o treinador quer encerrar seu ciclo no Verdão com mais um título importante, talvez um Mundial ou mais uma Libertadores, para deixar um legado impossível de apagar. Nos bastidores, há quem garanta que o Palmeiras já foi avisado e que o planejamento de 2026 não inclui Abel. A torcida, dividida entre a esperança e a resignação, começa a preparar homenagens, mesmo que silenciosas. As faixas, os cânticos e as mensagens nas redes sociais mostram um carinho que poucos treinadores estrangeiros conseguiram despertar no Brasil. Abel virou sinônimo de liderança, disciplina e paixão, e se de fato decidir partir, deixará um buraco difícil de preencher. E é justamente esse lado emocional que torna o rumor ainda mais forte. Abel Ferreira é um homem de princípios, e quando decide algo, costuma manter a palavra. Ele sempre falou em respeitar ciclos, em não se apegar mais do que o necessário, em entender quando é hora de mudar. É esse pensamento que parece guiar sua decisão. A diretoria, claro, ainda tenta reverter a situação, oferecendo estrutura, reforços e até planos de longo prazo para o pós-carreira. Mas quem o conhece bem diz que ele já tem a mente feita. Abel quer voltar à Europa, ficar mais próximo da família e buscar novos desafios profissionais. Ainda assim, ele garante que, até o último dia de contrato, vai se dedicar como sempre fez, com intensidade, entrega e amor à camisa do Palmeiras. Por isso, mesmo que sua saída seja certa, a história ainda tem capítulos emocionantes a serem escritos até o fim de 2025. E o torcedor, fiel e apaixonado, vai acompanhar cada um deles com o coração apertado. À medida que o calendário avança, as especulações ganham corpo e o silêncio da diretoria só reforça a sensação de que algo realmente está sendo preparado nos bastidores. O Palmeiras, que sempre foi um clube de planejamento meticuloso, sabe que perder Abel Ferreira não é apenas trocar de técnico, é encerrar uma era. O português não apenas montou um time vencedor, mas também implantou uma cultura de excelência que se espalhou por todas as categorias. Sua obsessão por detalhes, sua forma de liderar e sua capacidade de transformar jovens promessas em protagonistas criaram uma base sólida que dificilmente se desfará com sua saída. Mesmo assim, a preocupação é evidente. Nos corredores internos, já se fala em sucessão, e nomes começam a surgir. Alguns sonham com outro estrangeiro, talvez alguém que tenha trabalhado com Abel no passado. Outros defendem uma solução caseira, com algum auxiliar ou ex-jogador assumindo a missão de dar continuidade ao legado. Seja como for, o assunto divide opiniões, mas todos concordam em um ponto: substituir Abel será a tarefa mais difícil que o Palmeiras enfrentará nos últimos anos. Abel, por sua vez, parece estar em paz com sua decisão, ao menos é o que demonstram suas atitudes recentes. Nos treinos, o português está mais próximo dos jogadores, conversa com calma, explica detalhes, repete fundamentos e dá conselhos como quem quer deixar um manual vivo de ensinamentos. Há quem diga que ele está formando líderes dentro do elenco para garantir que a mentalidade vencedora continue. Jogadores como Gustavo Gomes, Veiga e Zé Rafael já assumem um papel mais ativo nas preleções e nas cobranças. É um tipo de transição silenciosa, quase imperceptível, mas que reflete a grandeza de um técnico que pensa além de si mesmo. Ele sabe que o que construiu vai muito além dos troféus, é uma cultura, uma forma de ser. E enquanto os rumores sobre sua saída crescem, Abel continua fazendo o que mais sabe: preparar o time para vencer. Nos bastidores, até quem duvida da saída admite que o comportamento dele é diferente, mais reflexivo, mais sereno, como quem já tomou uma decisão e agora apenas cumpre o último ato de uma grande história. Os torcedores, sempre intensos e apaixonados, vivem um misto de negação e gratidão. Nas redes sociais, os comentários se dividem entre pedidos desesperados para que ele fique e mensagens de agradecimento por tudo o que já fez. A torcida palmeirense, acostumada a sofrer e renascer, reconhece que viveu um dos períodos mais vitoriosos de sua história sob o comando do português. Libertadores, Brasileirão,
Copas, recordes, tudo isso consolidou o Verdão no topo e colocou o Abel no panteão dos maiores técnicos que já passaram pelo clube. Por isso, mesmo que a notícia da saída se confirme, dificilmente haverá mágoa. O sentimento é de orgulho e respeito. Ainda assim, a dor da despedida é inevitável. É como ver um amigo partir, sabendo que ele precisa seguir o próprio caminho, mas desejando que fique mais um pouco. E enquanto isso, cada jogo, cada coletiva, cada gesto de Abel é visto com mais emoção, como se o torcedor quisesse guardar na memória cada instante dessa era inesquecível. A diretoria, por outro lado, se vê diante de uma encruzilhada. Deixar Abel sair sem uma reposição à altura pode significar perder mais do que títulos, pode significar perder a identidade construída nos últimos anos. Há discussões internas sobre estratégias de continuidade, sobre reforços e sobre o futuro do projeto. O presidente tenta manter o discurso de estabilidade, mas nos bastidores sabe que o impacto será enorme. Existe também a preocupação de como o mercado reagirá, afinal, o nome de Abel é forte demais, e sua saída inevitavelmente abrirá espaço para especulações de todos os lados. Alguns empresários já começaram a oferecer técnicos, e até nomes improváveis circulam nos bastidores. Mas o Verdão sabe que não pode agir com pressa. O desafio é encontrar alguém que entenda o peso da camisa, a pressão da torcida e a responsabilidade de manter o clube no topo. A sucessão de Abel não será apenas técnica, será emocional, cultural e simbólica. Curiosamente, há quem veja nessa possível despedida uma oportunidade de renovação. O futebol vive de ciclos, e talvez o Palmeiras precise, de fato, de um novo olhar, de uma nova energia para seguir evoluindo. Mesmo os grandes impérios precisam se reinventar, e Abel, consciente disso, pode estar oferecendo ao clube uma chance de recomeçar de forma planejada, sem rupturas traumáticas. Há rumores de que ele teria inclusive conversado com dirigentes sobre o perfil ideal de substituto, alguém que mantenha a filosofia, mas com ideias próprias. Isso mostra o quanto sua saída, se confirmada, será feita com respeito e cuidado. Abel quer deixar o Palmeiras pronto para continuar vencendo, mesmo sem ele. E isso, para muitos, é o maior legado que um treinador pode deixar, um time que não depende de um nome, mas de uma cultura. O que virá depois é incerto, mas o sentimento é de que o ciclo se encerrará no auge, com dignidade, com história e com um carinho mútuo que o tempo não apagará. O que ninguém pode negar é que Abel Ferreira mudou o patamar do Palmeiras e do futebol brasileiro. Seu estilo, suas convicções e sua forma de enxergar o jogo influenciaram toda uma geração de técnicos e jogadores. Ele trouxe um novo padrão de exigência, mostrou que disciplina e emoção podem coexistir e que vencer não é apenas levantar taças, mas construir um legado. Se de fato deixar o clube no fim de 2025, como tudo indica, ele sairá pela porta da frente, ovacionado pela torcida, respeitado pelos adversários e admirado até por quem o criticou. E quando esse dia chegar, o Allianz Parque certamente vai aplaudir de pé o homem que mudou a história recente do Verdão. Até lá, ainda há tempo, ainda há jogos, ainda há títulos a disputar. E enquanto a bola rolar, Abel seguirá sendo Abel, intenso, apaixonado, estratégico e humano. Porque, no fim das contas, o que ele construiu no Palmeiras vai muito além do futebol, é uma história de amor, liderança e transformação que vai ecoar por muitos anos no coração do torcedor. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Mesmo com o clima de despedida pairando sobre o clube, Abel Ferreira continua demonstrando total comprometimento com cada detalhe do Palmeiras. Ele não apenas orienta os treinos, mas observa atentamente a evolução de cada jogador, conversa individualmente, corrige hábitos e celebra conquistas pequenas e grandes com a mesma intensidade. Essa postura reforça a percepção de que, embora o ciclo esteja chegando ao fim, a dedicação permanece intacta. Internamente, o elenco sente essa energia, entende que os dias com Abel são preciosos e que cada instrução, cada cobrança e cada motivação são peças de um legado que ele quer deixar gravado. É um momento de aprendizado máximo, e aqueles que têm proximidade com o treinador reconhecem que ele nunca se entregou à rotina ou ao comodismo.
Abel quer deixar o Palmeiras não apenas com títulos, mas com um DNA de excelência que se perpetue, algo que só os grandes técnicos conseguem fazer. A intensidade de suas ações, mesmo diante da despedida iminente, revela um profissional que entende a grandeza do momento e sabe que cada gesto será lembrado pela história do clube. Nos bastidores, os rumores sobre o futuro de Abel fermentam como uma conversa que ninguém quer admitir abertamente, mas que todos comentam em voz baixa. Enquanto alguns jornalistas e torcedores especulam destinos europeus, outros apostam em uma pausa estratégica, um tempo para descanso e reflexão antes de um novo grande projeto. Há também quem diga que Abel poderia ser seduzido por uma seleção nacional, cenário que, se concretizado, mudaria completamente o panorama do futebol brasileiro. A diretoria, por sua vez, continua cautelosa, evitando declarações públicas e mantendo um muro de silêncio que só aumenta a ansiedade da torcida. Esse jogo de bastidores cria um clima de expectativa, quase cinematográfico, em que cada gesto, cada entrevista e cada decisão do técnico é analisado com lupa. O Palmeiras, nesse momento, vive uma mistura de gratidão e tensão, sabendo que qualquer movimento pode impactar não só a temporada de 2025, mas também o futuro próximo do clube. Abel, ao que tudo indica, entende isso e caminha de maneira estratégica, equilibrando emoção e racionalidade. Enquanto os dias passam e os rumores se intensificam, fica claro que o legado de Abel Ferreira transcende o que se vê dentro das quatro linhas. Sua passagem pelo Palmeiras não é medida apenas por taças ou recordes, mas pela forma como elevou padrões, criou cultura de vitória e inspirou todos ao redor. A torcida já sente a antecipação da despedida, os jornalistas vivem a expectativa de cada notícia vazada, e o próprio treinador parece consciente do impacto de sua decisão. Mesmo que o fim de 2025 seja o ponto final de sua trajetória no clube, Abel garante que cada partida será jogada com a mesma entrega, cada treinamento com a mesma intensidade e cada palavra com a mesma paixão. É a marca de um profissional que entende que, às vezes, sair é necessário para manter a grandeza e que o melhor legado não é apenas o que se conquista, mas o que se deixa para que outros continuem a construir sobre ele. E nesse turbilhão de rumores e emoções, uma coisa é certa, Abel Ferreira será lembrado no Palmeiras como alguém que mudou a história e definiu uma era que ficará para sempre na memória de todos. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!